continuar nossas meditações em Neemias. Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4, vamos ler dos versos 15 ao 23, até o fim do capítulo. Quando os nossos inimigos souberam que tínhamos sido avisados e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos ao muro, cada um para o seu trabalho. Desde aquele dia, metade dos meus homens trabalhava na obra e metade empunhava as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os oficiais prestavam apoio a todo o povo de Judá. Tanto os que reconstruíam o muro, quanto os carregadores que transportavam as cargas, faziam seu trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam a sua arma. Cada um dos construtores trazia a espada à cinta, e assim trabalhava na construção, e o que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados no muro, muito distantes uns dos outros. Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, dali vos ajunteis a nós. Nosso Deus lutará por nós. Assim continuamos o trabalho, sendo que metade dos homens empunhava as lanças, do alvorecer até o anoitecer. Nesses dias eu também disse ao povo: cada um de vós deve ficar de noite em Jerusalém com o seu ajudante. De noite eles nos servirão de guardas e de dia trabalharão. Assim, nem eu, nem meus irmãos, nem meus ajudantes, nem os homens da guarda que me acompanhavam, trocávamos de roupa. Cada um ficava com a arma à mão. Vamos orar. Senhor nosso Pai querido, vamos meditar na Tua Palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Vocês sabem, Sou músico. Acho que todos sabem. E existe uma ideia sobre ser músico. Talvez você já tenha pensado isso, já tenha falado, já tenha ouvido alguém falar. Que quando você vê alguém que toca bem, o que você pensa sobre ele? Esse aí nasceu com o dom. Quem já falou isso? Para tocar assim tem que nascer com o dom. E aí, eu, como professor de música há tantos anos, posso falar que isso não procede. Tá? Existe, e aí eu quero trabalhar com duas coisas. Várias vezes eu trago essas sessões de perspectivas, e mais uma vez eu vou trazer questões de perspectivas aqui. Existe duas coisas importantes para se tocar bem. Uma é você ter musicalidade, que é isso realmente vem com a pessoa de brinde. Geralmente por causa dos pais, da vivência musical onde a criança cresce. Mas isso é insuficiente para se tornar um bom músico. A criança ela pode desenvolver musicalidade, ser afinada, ter noção de tempo, ter toda a musicalidade dentro de si. Se você pegar um instrumento e dar na mão dela, ela vai sair tocando? Não. Tem até um filme que saiu uns anos atrás, eu não lembro o nome do filme, August Rush, não sei quem assistiu, que é de um menininho que vive som do coração, canção do coração, alguma coisa assim. E a história é exatamente essa, do menino que ele gosta do som, ele ouve uma música e ele vai atrás de um pessoal e ele vê um violão, aí ele pega o violão pela primeira vez e sai tocando, de uma forma impressionante. Eu falei, impossível. Não tem como fazer isso, só no filme mesmo. E por que isso? Porque existe uma coisa que nós carregamos, que nos possibilita conseguir tocar um instrumento. Mas isso não é suficiente para se tocar um instrumento se não houver disciplina, dedicação e trabalho duro. Vários meus alunos começam a estudar. No primeiro mês de aula, acho que eu não nasci para tocar. Eu falei, ninguém nasceu. É difícil. Porque meu dedo dói. Vai doer mesmo. Mas machuca. Machuca. Mas está demorando muito para eu conseguir um resultado. Eu falei, quanto tempo você dedica por dia? Como assim? Não é só vir aqui na aula? Não. Tem que trabalhar diariamente para se tocar. E uma coisa mais interessante ainda, eu já toco há alguns anos. E se eu parar de praticar, o que vai acontecer comigo? Eu vou deixar de tocar. Eu vou desaprender a tocar? Não, a questão é que minhas mãos não vão mais conseguir executar.
Isso é fato que se eu saio de férias, por exemplo, fico 2 semanas sem pegar no instrumento, quando eu volto a pegar eu já não tenho o mesmo desempenho. Mas toca tantos anos. Como assim, 2 semanas é suficiente? 2 semanas é suficiente para perder o controle total da mão. Então precisa de constante manutenção da técnica, constante manutenção do executar. A gente perde a musicalidade? Não, mas perde a prática, perde a precisão, perde a agilidade, perde o bom som. Tá? Isso em questões musicais. Agora, o que tudo isso tem a ver com o nosso texto? Né? O nome dessa mensagem é Espada e Colher de Pedreiro. Nome bonitinho, né? Nome um tanto quanto curioso. Mas a gente vai entender por quê. É tudo baseado num dos versos aqui. No verso 17, na verdade. Mas vamos entender. O contexto aqui, a gente lembrando, eles estão reconstruindo o muro lá de Judá. Neemias está trabalhando aqui com eles, conduzindo um grande líder, organizando toda a questão aqui da reconstrução do muro. E aí nós temos os inimigos do povo, que quer de toda maneira fazer com que eles parem a obra. E aí tem ali um grande contratempo, e o nosso verso 15 começa: quando os nossos inimigos souberam, né, quando os nossos inimigos souberam que tínhamos sido avisados e que Deus tinha frustrado os planos dele. Então o nosso texto já começa assim: Deus frustrou os planos dos inimigos, né? E aí todo mundo foi agora, então voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Então, eles voltaram ao trabalho da reconstrução do muro, que era o objetivo deles. E aí onde que entra a grande questão aqui? Da oposição. Então a primeira coisa que eu quero pensar aqui, e aí fazendo já um paralelo com a nossa vida cristã. E esse é o ponto onde vem a interação com a questão de aprender música. Nós somos salvos pelo quê? Pela graça. O que você fez para ser salvo? Nada. Salvação vem diretamente do nosso Senhor Jesus Cristo, sem exceções. Nós somos salvos pela fé na obra de Jesus Cristo. Ponto final. Quem pode roubar isso da gente? Ninguém. Agora, a vida cristã é só isso? Não, a vida cristã é uma caminhada, é uma construção. Nossa vida cristã, ela não é, pronto, agora sou salvo e beleza. Vida que segue. É assim? Não, primeiro nós somos transformados. Transformados para quê? Numa nova criatura, que agora vive de uma nova maneira. Então nós estamos nesse mundo para quê? Para expandir o reino de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Lembra? A gente já falou muito disso, dessa expansão do reino. Nós somos chamados para isso. Então, nós somos chamados, nós como cristãos somos chamados por um trabalho de construção. Não na nossa força do Senhor, mas nós temos que trabalhar. Como aquele povo. Quem livrou eles dos inimigos? Quem tirou eles lá do exílio? Deus. Não foi alguém que se esforçou para que eles voltassem. Quando a gente vê a própria questão do povo de Israel saindo do Egito, foi um trabalho de Moisés para tirar o povo do Egito? Ele só falava: Deus está falando, deixa meu povo ir. Quem lançou as 10 pragas? Foi Moisés? Não, foi Deus. Então quem salva? Deus. Mas Moisés teve que fazer alguma coisa. É ou não é? Deus poderia ter livrado seu povo sem intervenção de ninguém? Sem ninguém ali atuando? Podia, mas Deus não quis. Deus, ele gosta, por assim dizer, da nossa participação nos planos dele. É por isso que a gente fala muito da oração. Deus precisa da nossa oração para agir? Então por que ele pede para a gente orar? Para a gente se tornar participante da obra dele. Só que é participante ativo da obra. O Senhor quer que a gente trabalhe, o Senhor quer que a gente haja na construção do que Ele está fazendo. Ele quer dividir com a gente. Ele não quer simplesmente, já salvei, agora você fica quieto aí, deixa eu continuar trabalhando. Não, Ele quer, te salvei, trouxe você aqui para dentro do meu plano. Então agora, vem junto comigo. Vamos juntos trabalhar. Ele divide isso com a gente, é um privilégio que Ele nos dá de trabalhar na obra dEle.
numa obra eterna, que ninguém pode destruir. Mas então nós temos aqui essa oposição, né, que se levanta contra o povo, os exilados aqui, os israelitas, e nós temos a oposição que se levanta contra nós todos os dias. Qual que era o grande problema desse povo aqui que estava em oposição com os israelitas? Era uma cultura completamente oposta. Era uma cosmovisão completamente oposta, como a que nós enfrentamos no mundo. Nós estamos aqui nesse mundo e nós estamos em constante choque de cosmovisão com o mundo. O mundo olha para nós, mas não é assim que se pensa. Não é assim que se faz. Não é assim que se vive. E a gente faz a mesma coisa. Não é assim que se pensa. Não é assim que se faz e não é assim que se vive. E nós estamos em conflitos constantes. E aí, né, as nossas motivações são constantemente questionadas. Mas você vai na igreja por quê? Aí a gente passa por uma situação difícil, tá vendo? Cadê o Deus que você ora aí? Cadê o Deus que você... Vai na igreja para quê? Né? Não é? Isso é a oposição constante que nós temos do nosso dia a dia. E se não bastasse das pessoas à nossa volta, nós temos dentro de nós mesmos esses questionamentos começam a se levantar, é ou não é? Ou quem nunca pensou isso sozinho, sem ninguém falar? Por quê? Porque nós temos ainda a nossa natureza humana que está o tempo todo ali querendo se mostrar, querendo aparecer. Então nós temos uma oposição externa e temos uma oposição interna dentro de nós também, do nosso próprio eu. E se a gente pensar aqui ainda no povo, olha como termina, né, o nosso texto assim. Assim, nem eu, nem meus irmãos, nem meus ajudantes, verso 23, né, nem os homens da guarda que me acompanhavam, trocávamos de roupa. Por quê? Porque fala que cada um ali, no verso 22, cada um de vós deve ficar de noite em Jerusalém, com o seu ajudante. De noite eles nos servirão de guardas e de dia trabalharão. Que hora que esses caras iam para casa? Não iam. Esse é o ponto. Então pensa na mulher do cara que estava trabalhando. Os filhos. Não vem para casa nunca mais? Vai ficar só aí nessa obra? Vai ficar só fazendo isso? Oposição não é de si próprio, mas também não é do povo de fora. É de quem? Da própria família. O texto deixa isso implícito para nós aqui. Mas isso é uma coisa padrão do ser humano, é ou não é? É só um dos cônjuges começar a trabalhar mais que vai... você está trabalhando demais. Não tem mais tempo para a família. Não é? Não é assim que funciona? Isso é normal do ser humano. Então aqui, eles tinham a oposição de todos os lados. Eles tinham a oposição interna, eles tinham a oposição da própria família e tinham a oposição dos inimigos mesmo, dos povos em volta. Então não era nada fácil a tarefa deles. Mas eles continuavam. O texto diz aqui que eles, todos os dias, dia e de noite, os caras estavam lá trabalhando, enfrentando a oposição, né? E aí, o que é muito importante para a gente vencer a oposição? A motivação. Qual era a motivação desses homens? Eles eram o povo de Deus. E a gente vai ver como todo o texto aqui, desde Esdras e vindo para Neemias, permeando sempre o Senhor. Tudo é focado no Senhor, para a glória do Senhor. O povo de Deus, vocês são o povo de Deus. Então vamos reconstruir os muros da cidade de Deus. Pensa, a motivação não era eles mesmos, a motivação era a glória de Deus. Então, quando nós estamos construindo algo para Deus, se a nossa motivação deixar de ser a glória de Deus, mesmo fazendo coisas para Deus, a oposição vai vencer. Porque não existe nada que seja superior à glória de Deus. E se nós colocamos qualquer outra coisa que não seja a glória de Deus no foco daquilo que nós estamos fazendo, a oposição vai vencer. E esses homens só conseguiram reconstruir um muro, continuar a obra, por quê? Porque eles estavam olhando para Deus, buscando glorificar a Deus naquilo que eles estavam fazendo. Então, quando a oposição vier, a única maneira de vencermos a oposição é olhando para Deus e falando, o que eu estou fazendo é para a glória de Deus. Aí não importa a crítica que vier, não importa a acusação que vier, não importa o que for. Não, estou fazendo para
glória de Deus, é por causa dele, então eu vou continuar fazendo. Esse é o nosso primeiro ponto aqui, como vencer a oposição. Mas aí vem o segundo ponto. Algumas palavras como dever, honra, obediência, lealdade, determinação, perseverança. Quando a gente ouve palavras dessas aqui, é muito comum isso em filme, né? Você vai pensar sempre num quê? Num herói, num militar, num dever, honra, obediência, lealdade. Mas a gente nunca... As pessoas não gostam dessas palavras associadas à religião. Não, a religião tem que ser uma coisa light, tem que ser leve, tem que ser... Imagina, dever, honra, obediência, lealdade, perseverança, determinação. Não, isso tem a ver com religião. A religião tem que ser da paz, né? Meditação, ficar lá de boa, né? Autossatisfação. Só que o que Deus mostra pra gente que não é. E aqui é que vem o meu ponto ligando com o que eu comecei falando do nosso treinamento musical. Nós somos salvos. Ponto final. Ninguém pode roubar isso de nós. Mas o Senhor nos chama para um trabalho. E esse trabalho exige o quê? Determinação, honra, lealdade, obediência, perseverança. Isso exige. E isso faz parte da vida cristã. Isso faz parte de ser um cristão. Ser um cristão não é só fui salvo. Não. Sou parte do povo de Deus e trabalho para a glória de Deus. Isso é ser cristão. Nada vai roubar a nossa salvação. E o que nós fazemos para Deus não aumenta os nossos pontos com Deus. Isso tem que ficar sempre muito claro para nós. A gente não vai se tornar que Deus vai olhar, isso daí trabalha bastante, então eu vou abençoar mais. Não funciona assim. É uma coisa pela qual nós somos chamados. Né? Quando a gente olha para esse povo aqui, né? Sempre quando tem pessoas trabalhando, sempre tem os que trabalham mais e os que trabalham menos, ou não é? Sempre. Isso faz parte já também do ser humano. A gente vê em algum ponto Neemias citando aquele que trabalhou mais e aquele que trabalhou menos? Não, porque não é esse o ponto é quem está trabalhando. Então, o Senhor também não vai olhar para nós e falar, esse aqui trabalha mais, trabalha menos, então esse aqui vai ter pontos a mais comigo, esse aqui eu vou abençoar mais, esse daqui é meu queridinho, esse aqui não, porque trabalha menos. Deus não trabalha assim. Ele simplesmente nos chama para trabalhar com Ele. Né? Se a gente lembrar da parábola de Jesus, né? Lembra do homem que chegou lá e falou, quem quer trabalhar na vinha? E foi aquela leva. Na hora do almoço ele chegou lá de novo, quem quer trabalhar na vinha? E foi o pessoal. Ele chegou já no fim da tarde, quem quer trabalhar na vinha? O pessoal foi, no fim, acabou o dinheiro, ele pagou igual para todo mundo. Aí os caras que foram cedinho, trabalhei o dia inteiro e recebo a mesma coisa que o cara que trabalhou 2 horas só. Eu não combinei nada disso com você. Eu perguntei se queria trabalhar na vinha e está aqui o seu pagamento. Deus trabalha dessa maneira com a gente. Não é o que trabalha mais, o que chega antes, o que chega depois. Quanto mais tempo de vida cristã, então eu vou subindo de posição. Não existe isso. A pessoa que é convertida há 30 anos e que se converteu ontem, estão no mesmo patamar diante de Deus. Os dois são justificados pelo sangue de Cristo. Ponto final. Mas esse cara nem trabalhou nada ainda. E daí? Deus está preocupado com isso? Não. Só que Ele nos chama para trabalhar. E aí vem um ponto que a gente precisa de equilíbrio na nossa vida cristã. Onde a gente vai... a gente não pode pender nem para um lado nem para o outro. Eu não posso ficar, o Senhor me salvou, então não vou fazer mais nada. Ou, eu preciso trabalhar porque senão eu perco o ponto com Deus. Também não. Eu preciso trabalhar porque eu fui salvo. Eu não trabalho para ser salvo. Eu trabalho porque eu fui salvo. E o meu trabalho não vai influenciar na minha salvação. Mas vai influenciar exatamente no objetivo da minha vida. Porque se a gente não entende o porquê a gente foi salvo, então a gente não vai entender o motivo da nossa existência. Para que nós existimos no mundo? Para a glória de Deus. Se eu não quero trabalhar para Ele, então para que eu existo? Percebe que trabalhar para o Senhor não é para cumprir uma meta de ganho, mas sim para cumprir um propósito de existência.
A salvação, como eu até já falei outras vezes aqui, é a devolução do propósito. O homem, na queda, perde o seu propósito de existência. Deus, ao resgatar o homem, ele fala: estou te devolvendo o seu propósito, que é glorificar a Deus e ser um representante de Deus na terra. É trabalhar, é construir, é expandir o reino. Esse é o nosso propósito. Então esse não é algo que nós fazemos para alcançar algo de Deus, mas sim algo que nós fomos criados para fazer. Não existe outro objetivo na nossa vida que não seja esse. Tudo que a gente faz fora disso é palha e vai ser queimado. Então você fala: não, eu tenho outras coisas da minha vida que eu tenho que pôr como prioridade, não Deus. Tudo isso aí não serve para nada, porque tudo vai passar, menos aquilo que é obra do Senhor. Então a gente tem que entender essa relação entre justificação e a santificação, que é esse processo da nossa vida, essa trajetória da nossa vida cristã. A gente tem que trabalhar essas duas áreas. Uma é baseada na fé, a outra também é baseada na fé, só que ela é trabalhando, ok? Uma é passiva, a outra ativa. Tudo bem? E é o que a gente vê aqui com esse povo. Eles sabiam que Deus estava com eles, mas eles sabiam que Deus é que estava levando eles a construir um muro, mas Deus não ia construir um muro sem eles. Deus deu o objetivo para eles, deu esse propósito para eles construírem um muro. E eles sabiam que eles estavam fazendo na força do Senhor, mas era eles que estavam construindo. Ok? E aí vem para o nosso próximo ponto aqui, que é organização e preparação. Esse muro que eles estavam construindo aqui, eu fiz até umas anotações aqui, a média aqui do que eles estavam fazendo, esse prendimento não era uma coisa muito simples. Era um muro de mais ou menos 1,5 km de distância, de comprimento. A gente pode pensar: mas 1,5 km não é tanta coisa. Você já tentou levantar um muro? Eu nunca tentei, mas não faço ideia de como conseguir levantar um muro. Eu tenho certeza que se eu tentar levantar, ele vai cair em 1 metro. Porque existe uma técnica toda, um trabalho, um processo. Mas além de 1,5 km de comprimento, ele tinha 1 metro de largura. Então, mais ou menos isso aqui de largura. Era pedra para carregar, areia para carregar. E 4,5 metros de altura. Que é mais ou menos isso aqui? Ou mais alto? Acho que é mais alto, né? Um pouco mais alto que isso, né? Então, pensa num murinho desse, um pouco mais alto que o nosso pé direito aqui, 1,5 km de extensão, com 1 metro de largura. Um murinho, né? Coisinha básica. Agora pensa, e aí Neemias dividiu em 40 grupos de trabalho para fazer tudo isso. Tarefa fácil, não é? Você já gerenciou pessoas? É fácil, né? Imagina gerenciar 40 grupos de trabalho, que ali você tinha pessoas misturadas. Eram todos construtores? Não, era o povo. Então você tinha lá gente que... Tinha gente talvez... esse cara sabe trabalhar com pedra. O outro: não, eu sou marceneiro. Mas tudo bem, dá para ir também. O outro: não, mas eu cuido de ovelha. Vai lá levantar muro. Mas eu só sei cuidar de ovelha. Não, mas a gente precisa levantar muro. E estava lá os casos. Então, o trabalho de Neemias, de gerenciamento, é um trabalho complexo. E que exige o quê? Planejamento e organização. Não foi assim: Neemias falou: quem vocês vão trabalhar? Então, divide em grupinhos. Aí, 40, beleza? Vocês vão para aquele pedaço, vai lá, se vira. Ia sair o quê de lá? Nada. Precisou de planejamento, organização. Ele disse: vocês vão fazer isso dessa maneira, desse jeito. Então esse grupo vai fazer isso. O tempo para vocês é esse, para chegar nesse lugar. Então, planejamento. E a gente acha que às vezes a vida cristã é só ir vivendo. Vamos ver no que dá. Vamos lá. Não. É organização e planejamento da nossa vida cristã. Quando a gente pensa então em igreja, a coisa fica mais complexa ainda. E claro, e de novo nós vamos chegar num ponto de que muitas vezes existe um desequilíbrio nas igrejas.
Existem algumas igrejas que pensam que tudo é planejamento, tudo é organização. Então, o resultado da expansão do reino de Deus é baseado no nosso planejamento, na nossa organização, nos nossos grandes ideais e coisas que nós planejamos, né, fazendo planilhas e não sei mais o que. E existem os outros que não. Não, a obra é do Senhor. Se junta aqui e vamos indo, que a obra é do Senhor, Ele que faz, né? E um pensamento muito piedoso, né? A obra é do Senhor, eu não posso nem intervir, porque é a obra dele. Deixa Ele fazer. Nenhum, nem outro. Um coloca toda a sua expectativa no planejamento. Não, nossa igreja só vai crescer se a gente fizer um bom plano de marketing. Se a gente fizer uma boa estratégia, aí sim a nossa igreja cresce. Outro fala, não, a nossa igreja só vai crescer se Deus fizer. Se Deus não fizer crescer, não vai crescer. A gente vai ficar aqui esperando, e se Deus fizer chover pessoas aqui, se não fizer, também é porque Deus não quis. Percebe como são dois extremos? E a gente não pode cair em nenhum nem outro. Deus é quem dá o crescimento. Deus é quem faz as coisas acontecerem. Mas Ele não chama para trabalhar. E Ele não chama para organizar. Da mesma forma, Ele podia ter feito aquele povo construir um muro do nada. Capacitado. Aquelas pessoas simplesmente saírem construindo um muro. Mas não foi assim. Exigiu organização e planejamento por parte de Neemias, que gerenciou aquele povo. E Deus capacitou sim aquele povo a construir. Mas percebe que são duas coisas andando ao mesmo tempo? Aí de novo eu vou voltar para o negócio da música. Existe a musicalidade e existe o trabalho. E você tem que se organizar para os seus estudos para conseguir tocar. Não adianta, então eu vou ficar tocando 8 horas por dia. Tocando o quê? Eu tenho muito aluno que é assim, eu fico tentando tocar uns negocinhos lá, mas eu não saio do lugar. Porque você não faz o que eu falei para você fazer. Existe um processo. Se você não segue o processo, não vai chegar em lugar nenhum. Não importa quanto tempo você fique lá. E a mesma coisa, às vezes a gente quer ver a coisa acontecendo, só que a gente faz sempre a mesma coisa. Sem nenhum planejamento, sem nenhuma mudança de rota, E esse planejamento não é um planejamento humano, mas é um planejamento diante de Deus. Como a gente vê Neemias. Ele tinha uma vida de oração. Eu nem falei muito da oração aqui, mas eu vou falar dela aqui, mas a oração permeia todo esse processo. A oração é que vai fazer a gente organizar e preparar tudo o que a gente tem que fazer. Tem até uma frase do Packer, que eu marquei aqui. Ele fala, embora que a gente pense que a atividade é o verdadeiro trabalho, né, e que a oração é só um complemento. Então fala, vou trabalhar aqui, e aí vamos dar uma oradinha aqui para a gente dar uma ajuda. Não é assim que a gente pensa muitas vezes? A gente pensa num trabalho, então a gente organiza, planeja e tal. Depois que a gente fez tudo, agora vamos dar uma orada para Deus abençoar tudo que a gente planejou? E aí o Packer vai falar, não, é o contrário. A oração, o trabalho verdadeiro é a oração. E o que a gente faz é resultado daquilo que a gente orou. Então, esse planejamento, essa organização da nossa vida cristã, que pode ser tanto da nossa vida pessoal, como da igreja, ela é baseada sempre na oração. É um planejamento que a gente faz diante de Deus. Senhor, eu preciso desenvolver isso daqui. Nós precisamos desenvolver o trabalho na nossa igreja. Eu preciso desenvolver a minha vida espiritual. E eu quero me organizar, por exemplo. Preciso ler mais a Bíblia. Vou fazer um plano de leitura da Bíblia. Chega, Senhor, eu quero fazer um plano de leitura da Bíblia, porque eu quero ler a Bíblia o ano inteiro. A gente coloca isso sempre diante de Deus. Percebe? É um planejamento. Então, quando você vai fazer um plano de leitura bíblica, é uma organização, é um planejamento. Vou ler tantos capítulos por dia, tá, nessa ordem. É um planejamento, mas tem que ser feito diante de Deus. Não é a parte de Deus. É sempre misturado com a oração. E tudo que a gente fizer para Deus tem que ser com oração, porque a obra é dele, certo? Ele é o nosso gerente geral, né? Ele que é o grande empreiteiro da obra. Então é ele que coordena tudo. Não adianta a gente sair fazendo, a gente fazer a nossa organização, a parte dele tem que ser sempre à luz do que ele vai nos mostrando
Amém? Então, oração é o trabalho. E o resto é como nós respondemos àquilo que o Senhor nos dá em oração. Amém? E todo o trabalho, então, aqui de Neemias, ele foi organizado. E aí, a gente pode pensar, né, o salmista diz aqui, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriamos no nome do Senhor Jesus, do nosso Senhor Deus. Salmo 20, verso 7. Né? Agora, quando a gente vê um verso como esse, né, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos gloriamos em Deus. Então, é exatamente o equilíbrio. Então, eu não posso confiar nos homens, eu não posso confiar na minha força, eu não posso confiar na organização. É isso que está falando? Não, eu não posso confiar nos homens, eu não posso confiar na minha força, mas não é que eu não vou me organizar. Porque senão era muito fácil Neemias ler um verso desse e falar, então, ele só distribuir, cada um aqui, a sua Torá está aqui, vamos construir o muro. Ele dá um pedacinho do Pentateuco para cada um lá dos trabalhadores e fala, agora todo mundo aí leu Gênesis, então vamos construir um muro. Resolve? Não. Por quê? Porque existe organização, existe preparo. Mas eles sabiam em quem eles confiavam para executar tudo isso. Então, a gente tem que entender como que funciona essa questão, esse equilíbrio. A obra é do Senhor, é Ele que coordena, é Ele que age, é Ele que abençoa. Mas quem trabalha somos nós, e nós precisamos de organização. Nós precisamos de preparo, nós precisamos de planejamento em tudo que envolve a nossa vida. Na nossa vida cristã pessoal, na nossa vida como igreja, como família, tudo exige organização e planejamento, mas sempre confiando que a obra é do Senhor. Amém? No verso 20, aí nós temos essa questão aqui que eles estão trabalhando, mas o texto nos diz que eles estão trabalhando com inimigos à espreita, que podem a qualquer momento ir atacá-los. Então o que Neemias fala para eles aqui? No verso 17: tanto os que reconstruíam o muro, quanto os carregadores que transportavam as cargas, faziam seu trabalho com uma das mãos e com a outra segurava a sua arma. É daí que vem o título da mensagem: a espada e a colher de pedreiro. Então fez uma mão uma espada, a outra colherzinha de pedreiro lá, fazendo o reboco do muro, com a espada na mão, com a lança na mão, o arco na mão. Porque eles tinham que o tempo todo estar atentos. Então pensa que, se já é difícil construir um muro desse, pensa construir um muro desse com a arma na mão e preocupado que seu inimigo pode atacar a qualquer momento. Percebe que a obra deles é bem mais complicada do que a gente pode imaginar? Só que essa é a nossa realidade. Nós estamos construindo algo que é complexo, que é grande, é a própria obra do Senhor, é a expansão do reino de Deus. E a coisa não está de boa, porque nós temos oposição constante. E nós precisamos estar com a arma na mão o tempo todo. E qual é a nossa arma? A palavra do Senhor. Essa é a espada. Só que a gente não pode ficar só na espada, porque tem que trabalhar. É a espada e a colher do pedreiro na mão. Essa é a nossa vida cristã. É trabalhando para o Senhor. É trabalhando, buscando glorificar o Senhor em tudo que a gente faz. E ao mesmo tempo, lutando contra os nossos inimigos, contra a nossa oposição. Então a gente precisa das duas coisas ao mesmo tempo. Pensa, eu fico pensando nessa questão aqui do trabalho, né? É um trabalho pesado. E você fazer um negócio desse com arma junto com você deve ser muito mais difícil. Então, a vida cristã não é uma coisa leve. E quando a gente pensa em luta e a espada, a gente vai lembrar da armadura lá de Efésios 6. Nós precisamos do capacete da salvação, escudo da fé. E quando você pensa numa armadura, a armadura é uma coisa levinha de carregar? Não é. A armadura não é uma coisa que você põe e é uma roupa de ginástica. Não. Ela tem o seu peso. Ela parece que é muito pesada, só que na verdade é a nossa proteção.
Então, muitas vezes a gente vai achar que na nossa vida cristã, isso aqui está muito pesado, vou largar a mão, deixa isso para lá, né? É muito mais fácil se eu não tivesse que lutar contra a oposição, né? Vou me juntar com eles, que aí eu tô de boa. A gente não seria muito mais fácil? Só que quando nós somos resgatados, não tem como voltar atrás. Alguém quer voltar atrás aqui? Alguém quer se juntar à oposição? Não. A gente quer trabalhar para o Senhor. A gente quer ver a obra do Senhor concluída. Então a gente tem que colocar armadura. A gente tem que pegar as armas na mão. A gente tem que continuar trabalhando. Pazinha na mão e espada na mão. A gente não pode desistir. A gente não pode deixar isso para lá. A gente vai ter que enfrentar até o nosso último dia. É para isso que a gente foi chamado. E por isso que a gente precisa confiar no Senhor. E aí vem a questão da fé, né? No verso 20, Neemias fala para o povo: o nosso Deus lutará por nós. Então essa consciência a gente nunca pode perder. Está difícil, está pesado, está trabalhoso, muitas vezes cansativo, mas o Senhor lutará por nós. Ninguém vai nos vencer. O nosso inimigo não vai vencer. O muro vai ser construído. A gente tem que ter isso. Isso é a fé. E quando a gente pensa em fé, até baseado lá em Hebreus, é ver aquilo que a gente não está vendo. É crer naquilo que a gente não está vendo. Como esses homens. Eles só... E é muito comum com a gente, né? Quando a gente tem um trabalho muito grande pela frente, você já olha a extensão do negócio, fala: nem vou começar. Muito trabalho. Por quê? Porque você está vendo um negócio que precisa ser feito e você não consegue ver ele feito. Você só pensa no trabalho. Só que o que é a fé? É enxergar o resultado. Então esses homens, eles estavam trabalhando, vendo a cidade cercada, a cidade murada, tendo uma cidade, que era o objetivo deles, a moradia, o lugar deles. É isso que eles estavam vendo. E isso motivava eles a continuar. Então Deus falou: eu vou dar a vitória para vocês, eu vou dar o êxito para vocês, eles vão conseguir, mãos à obra. E eles olhavam para aquele pedacinho de muro talvez que eles tinham construído: não, eu posso ver esse muro completo já. Isso é fé. Então nós temos que olhar para a nossa vida, para a igreja, para a obra do Senhor, e muitas vezes a gente vai ver que o negócio está falhado, tem um monte de buraco ainda, mas aquele pedaço todo ainda para fazer. Não, mas vai ser construído, porque o Senhor disse que vai. Isso é fé. E é saber, é confiar naquele que falou. Isso nos motiva a continuar trabalhando. Porque se a gente olhar para a nossa capacidade, olhar para a nossa vontade de fazer as coisas, olhar para a dificuldade, olhar para os inimigos, a gente para. Mas se a gente olhar para aquele que nos chamou, a gente não para. E principalmente se a gente olhar, né, a maneira como nós somos chamados, olhar para Jesus, né? A gente cantou agora há pouco: eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Do seu sofrer, participar. É isso que nos motiva. É olhar para a cruz. É ver Jesus ali, que não precisava estar ali, mas Ele quis. Ele decidiu. E quando a gente pensa em tudo isso e olha para a obra de Cristo, ela foi planejada, ela foi organizada, e Jesus trabalhou. A salvação, a gente fala, né? A salvação é pela graça, mas não foi de graça. Por quê? Alguém pagou. Jesus. Ele trabalhou. Nós não precisamos trabalhar pela nossa salvação, porque Jesus já fez todo o trabalho. Mas Ele trabalhou. Não foi de graça para Ele. Ele se organizou. A gente vê a vida, o ministério de Jesus, era todo planejado, todo organizado. Jesus sabia para onde ia, para onde não ia, o que fazia, como fazer, em que hora fazer. É ou não é? Ele se planejou. Jesus podia simplesmente ter feito o negócio acontecer de uma vez, mas não foi assim. Existe todo um processo. Então quando a gente olha para a obra de Jesus, a gente vai ver exatamente o reflexo disso daqui que a gente vê em Neemias. Um planejamento. A oposição o tempo todo querendo pegar Jesus. Não pegava. Por quê? Porque não podia pegar. Porque quem estava no comando de tudo? O próprio Deus.
Então, e por isso que, mataram Jesus. Não mataram Jesus. Ele entregou a sua vida. Ninguém podia matar Jesus. Ele entregou a sua vida. Então, quem pode nos derrotar? Ninguém. Quando a gente olha para a obra de Cristo, a gente vai perceber exatamente isso. Ninguém pode nos vencer. Ninguém pode nos parar. Vamos continuar. Tem uma historinha aqui que eu queria só compartilhar com vocês, do Hudson Taylor, que foi um grande missionário. E uma vez ele estava indo para uma ilha, a ilha da Sumatra, se não me engano. Ele estava de barco, né, isso séculos atrás aí. E aí o vento parou e o barco continuou indo, né? Não era navio motorizado, era barco à vela. Parou o vento e o barco foi meio que na correnteza e estava indo em direção a uma ilha, né, esquisita, provavelmente de canibais. E aí o capitão do barco chega: Sr. Taylor, então, o vento parou, o barco está indo para uma ilha ali de possíveis canibais, negócio perigoso. Como a gente sabe que o senhor crê em Deus aí, você não quer fazer uma oração para ver se o negócio resolve? Aí eu resolvi: sim, então levanta as velas. Mas não está ventando. Ele falou: não perguntei se não está ventando, eu mandei você levantar as velas. E o cara o capitão lá meio contrariado, levantou as velas. Aí passa um tempinho, ele desce lá, o Sr. Taylor ajoelhado ainda no convés lá. Sr. Taylor, pode parar de orar que já está ventando demais, a gente não sabe nem o que fazer com tanto vento. Então aqui mostra exatamente essa questão. A obra do Senhor. Quem fez soprar o vento? Deus. Mas se não tivesse levantado as velas, o barco continuaria parado, não importa o vento. E é isso que o texto está nos dizendo. A obra do Senhor, é Ele que vai realizar. Mas, mãos à obra. Parece contraditório, mas não é. Ele vai te dar o êxito. Mas pega a pazinha, pega a espada e vai para frente. Vai lá no muro. Você ficar sentado em casa não vai fazer um muro ser construído. Se cada um tivesse ficado na sua casa, curtindo a sua família lá, querendo ver o muro pronto, o muro não ia ficar pronto. Mas quando cada um falou: não, eu vou lá, vou dedicar a minha vida a isso, confiando em Deus, aí o muro ficou pronto. Então esse é o chamado de Deus para nós, assim, né? E aí o verso 21 fala: e assim continuamos o trabalho. No final do verso 21 ali. E esse é o chamado do Senhor para nós. Continue o trabalho. Olhando para o Senhor. Não olhe para a oposição. Não olhe para os seus inimigos. Não olhe para as suas fraquezas. Não olhe para o seu cansaço. Olhe para o Senhor. E continue trabalhando. Confiando que Ele é poderoso para te dar o êxito na construção do que Ele colocou nas nossas mãos. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Vamos orar? Senhor, nós meditamos aqui na Tua Santa Palavra. E o Senhor nos desafia a trabalhar para o louvor da Tua glória, trabalhar na Tua obra, trabalhar na expansão do Teu reino, seja dentro do nosso âmbito individual, como de nós como igreja. Senhor, nós muitas vezes ficamos enfraquecidos diante da oposição, diante dos nossos inimigos, das opiniões contrárias, até das nossas fragilidades, das dificuldades que encontramos, do tamanho do trabalho. E muitas vezes nós pendemos para o desânimo. Mas, Senhor, nós estamos aqui reunidos diante de Ti nessa manhã, de acordo com aquilo que o Senhor nos desafiou. E pedimos: Senhor, nos dê ânimo, nos dê coragem, nos dê ousadia, nos dê força para continuar trabalhando. Que a gente não desista, que a gente não entregue os pontos. Mas, Senhor, que a gente continue segurando a pá do pedreiro e a espada na outra mão. E continue vivendo nesse mundo até o nosso último dia, para o louvor da Tua glória. Senhor, nós queremos Te glorificar. Nós queremos ver o Teu reino expandindo. Nós queremos ser participantes na Tua obra.
Senhor, nos dê sabedoria para realizarmos essa obra. Nós sabemos que nós precisamos do Senhor. Então nos dê sabedoria aos líderes dos ministérios, não só aqui da nossa igreja, mas toda a igreja do Senhor espalhada pelo mundo, com estratégias. Que o Senhor levante missionários em todos os lugares que esse mundo necessita, para que seu nome seja glorificado em toda a terra. Senhor, nós queremos ver pessoas restauradas, pessoas glorificando o teu nome, se dobrando diante de ti, exaltando o teu santo nome. Nós queremos ver igrejas fortes que vivem para o louvor da tua glória. Assim como nós aqui reunidos, nós queremos ser uma igreja forte, uma igreja que vive para ti, uma igreja que seja exemplar aos olhos do mundo. Não para que a gente seja reconhecido, mas para que o Senhor seja glorificado. Senhor, então nos dê forças para isso, nos dê coragem, nos dê ânimo. Nós confiamos totalmente em Ti e dependemos totalmente de Ti. Nós queremos trabalhar para o louvor da Tua glória. E no nome santo de Jesus oramos. Amém.